Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Venho na data de hoje, dia 28/4, compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 3 ao 11, que diz assim: Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão, com o dedo. Mas como insistiam-se em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e havendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa passagem, Jesus quer demonstrar o seu amor por nós, porque ele foi enviado aqui para nos salvar e não para nos condenar. Nessa passagem, Jesus faz um milagre de vida, porque se Jesus não tivesse sido enviado por Deus como o nosso Salvador, Jesus não estaria naquele tempo lá com aqueles fariseus acusando aquela mulher. Aquela mulher seria apedrejada e morta. Mas como Jesus estava lá, os fariseus levou essa mulher até ele e começou a falar para Jesus sobre o pecado que ela tinha cometido. E muitas das vezes, meus irmãos, é isso que acontece com a gente. A gente cometemos pecados e o inimigo logo quer nos acusar. Ele quer nos envergonhar e ele leva nós até Jesus e fala: Aqui está o seu servo. Aquele que serve você, fala que te ama, ele pecou, e agora o que você vai fazer? Jesus, porém, reconhece o nosso coração. Se a gente se arrepender de coração daquele pecado que a gente cometeu, Jesus há de nos perdoar do pecado. Só que muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo, ele é, ele é especialista em nos acusar. Então, ele vai ficar toda hora ali nos atormentando do pecado que nós cometemos. Mas o que nós temos que fazer? Temos que dobrar os nossos joelhos, orar, pedir para Jesus nos libertar desses acusadores que ficam nos acusando desses pecados. Que Jesus tem poder para isso. E quando o inimigo ouvir as nossas orações, o nosso clamor a Deus, a Jesus, eles vão ver que nós é fiel a Jesus, a Deus. Então, esses inimigos, ele há de sair, desde o maior até o menor. Um a um vai sair. E ali no nosso cantinho de adoração a Deus, a Jesus, vai ficar só eu e vocês, meus irmãos, com Jesus. Porque Jesus é com nós. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende. Mas para isso precisamos crer em Jesus.
que Jesus é Filho de Deus, o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus para nos libertar dos nossos pecados. Então, meus irmãos, se nós cometemos algum pecado e esse pecado está nos deixando tristes, desanimados na caminhada com Deus, não vamos desanimar, vamos continuar firme e forte, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos acusar, ele quer nos condenar, porque o inimigo ele já sabe que ele perdeu a batalha para Jesus. O inimigo já sabe que ele está condenado, só que ele quer o quê? Ele quer levar a maior quantidade de almas que ele conseguir para o inferno. Então, não vamos desistir da nossa caminhada com Jesus, porque Jesus é com nós, meus irmãos. Então, Jesus quer que a gente continuemos firme e forte. Jesus perdoa nossos pecados, mas Ele pede para nós que nós não peques mais, que nós abandone essa prática de pecado constantemente. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus, parar com esses pecados, porque se nós somos uma nova criatura, nós não devemos continuar pecando, praticando coisas que desagradam a Deus, porque Jesus nos ama. E quanto mais nós se aproximarmos de Jesus, somos fiéis a Jesus, o inimigo ele se afasta de nós. E Jesus vai vir tirar todos esses fardos pesados das nossas costas que o inimigo está dando. Então, meus irmãos, é essa mensagem que Deus tocou no meu coração. Igual esta mulher, ela cometeu um pecado e logo os acusadores ali, que é o inimigo, né? Ele há de nos acusar, mas Jesus reconheceu o coração daquela mulher. Ele viu que aquela mulher era uma pessoa boa. Ele sabia que ela estava arrependida do seu pecado. Então Jesus fala para ela: vai-te e não peques mais. Então Jesus fala isso para nós. Quando nós entregamos nossos pecados para Ele, Ele fala para nós não pecar mais, para nós não desagradar a Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que Deus tocou no meu coração. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.